nosso irmão Lívio, orar pelo nosso pastor, para que Deus abençoe esta aula. Todo irmão com a paz do Senhor também? Pai amado, Pai Santo, em nome de Jesus, já louvamos Teu santo nome, meu Pai, te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, abre a nossa mente, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E que Teu Espírito Santo, Senhor, venha usar o Teu Filho, Senhor, para ministrar, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E que nós venhamos entender, meu Pai, e viver esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Amém. 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 A paz do Senhor, meus amados, pode sentar. Aleluia. Vivendo o fervor do Espírito é viver uma vida ligada a Deus. Eu achei muito interessante a parte que foi comentário interagindo com o professor, talvez você não tenha, mas diz: a frieza espiritual, amados, ela paralisa as pessoas. Ela revela-se na ausência da observância das disciplinas, que são disciplinas devocionais, aquelas que são individuais. E tem que ser comum a todo cristão. Quando não há mais o desejo de separar um tempo para oração, para meditação nas Escrituras Sagradas, não se pratica mais o jejum, não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais. Tudo isso se apresenta como um ciclo débil que envolve a vida das pessoas, até que elas começam a racionalizar o pecado. Racionalizar assim: mas isso não tem nada a ver, isso não tem problema, isso aí é exagero. Isso aí não é pecado, não. Então, uma vez que a vida espiritual ela perde a sua vivacidade, a vida moral ela tende a sofrer consequências degenerativas. Quer dizer, sai da vida espiritual, começa a entrar na vida carnal e começa a degenerar. Esse processo se inicia com a degeneração das relações familiares e sociais. Começa a ter problemas na família, começa a ter problema com as pessoas. A gente começa a achar problemas nas pessoas porque está refletindo a nossa condição espiritual. Porque nós vamos ver, quando a gente está espiritual, tem muitas coisas que nunca vão afetar a gente. Não há mais vigilância com a vida espiritual. A lógica, achei muito interessante isso, a lógica espiritual é muito simples. Se há fervor espiritual, há o desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejos e a supervalorização pelas coisas carnais. Então, quando a gente notar que a gente está sendo muito atraído para as coisas que acaba deixando Deus de lado, é uma luz de alerta. A luz amarela acendeu. Nossa vida espiritual ela está perigosa. E a gente começa a ver defeito em tudo e todos. Começa a descobrir aquilo que no fervor espiritual não víamos. Defeitos na igreja, defeitos das pessoas. Tudo nos atinge, tudo nos fere. E aí então você começa a perder o foco da sua vida. Então vamos ver o que a lição nos fala sobre esse fervor espiritual. Essa expressão, todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2,4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso nós já estudamos na lição 3, que ser cheio do Espírito Santo, igualmente, indica também viver em plenitude, ou fervor do Espírito.
Então nós vamos analisar isso agora nesses textos. Primeiro tópico, a importância da devoção pela palavra e oração. E muitas vezes, amados, nós podemos perder isso por causa das outras coisas que surgem para nós. E muitas vezes o tempo diminui. Tem pessoas falando que parece que no Japão o tempo passa mais rápido. O apego à palavra de Deus e o hábito de orar são indispensáveis na vida cristã. Essas práticas são ensinadas ao povo desde o princípio. No discipulado nós aprendemos sobre a oração, sobre frequência na igreja, sobre o que é Deus, Jesus, Espírito Santo, por que nós somos salvos. E muitas vezes depois do caminhar a gente acaba esquecendo esses princípios que deviam nos seguir, fazendo-nos lembrar sempre disso. Então, por quê? Porque a princípio o apego à palavra, o hábito de orar, através disso que Deus fala conosco. Tanto Ele fala na oração como fala na leitura. Quando às vezes você está orando, e muitas pessoas param um pouco a oração para ouvir Deus falar, ouvir Deus responder. E muitas vezes a gente só fala com Deus e não deixa Ele falar. A oração pode ser também um diálogo, não um monólogo. Aquela que você fala e você espera a resposta de Deus. Quantas orações nós já fizemos e esperando a resposta de Deus, e Ele responde de uma forma tão maravilhosa, né? E tênue. Ele sabe, vem um sentimento gostoso, vem uma paz, que é exatamente a resposta que Deus está dando, nem sempre com palavras, mas às vezes com o sentimento que Deus coloca no seu coração, porque você está buscando a Ele. Então o primeiro subtópico é devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como nosso apreço pela oração. Lá em Mateus 26, versículo 41, o Senhor fala: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, né? O amor pela palavra, o apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum, são três coisas, né, meu? Leitura da Bíblia, oração, jejum. No começo, quando você faz isso, parece que não está tendo nenhum resultado, porque nós estamos saindo de uma inércia espiritual e partindo para uma dinâmica espiritual. Se as pessoas esperam que logo no princípio já aconteça alguma coisa, ou sinta algo, ela vai se decepcionar. Achar não está valendo a pena, eu não consigo nem orar mais, não tenho mais assim aquele prazer de orar, de ler a Bíblia. Começa a fazer, começa a ler, começa a orar. Você vai ver que daqui a pouco você vai ficar animado, porque você vai criar um hábito. A gente não cria tantos hábitos maus, né? A gente cria hábitos maus na alimentação, né? A gente cria hábitos maus no tratamento com as pessoas, no julgamento das pessoas, são hábitos que criamos. E que tal criar esse hábito de ler a Bíblia, orar e jejuar? É algo que vai te tirar do chão, na verdade, desse chão terra, carne, e vai colocar você nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Viver na terra, mas com o coração e a mente no céu. E isso eu estava meditando, quantas vezes os afazeres da vida tiram esse tempo nosso. E a gente muitas vezes fica perdido nos problemas. Quando você tira o foco dos problemas e começa a buscar a Deus, Deus dá solução para os problemas. É sempre assim. Eu já tive várias experiências na minha vida assim.
Então a leitura da Bíblia, a oração e o jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja em todo o tempo. Desde o princípio, tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade e prudência e sabedoria. Santificação é separação, é humildade, é nunca achar que porque você está se santificando, você ficou mais crente que os outros. Acontece muito isso. Crentes que profetizam, que falam em línguas, acabam achando que são mais espirituais do que outros. A princípio é bom sempre saber que falar em língua, dons espirituais, não traduz por espiritualidade. O crente espiritual, o resultado de você ver um crente espiritual é pelo fruto do Espírito na vida dele. E aí os dons, eles são estabelecidos, sólidos na vida de um crente, quando ele, junto com os dons, ele tem o fruto do Espírito. Porque você tem muitas pessoas que se profetizar para você, você nem vai acreditar, por causa da vida dela, que não é uma vida coerente com a santificação. E ela pensa que é espiritual porque tem dons. Na verdade, a espiritualidade é o fruto do Espírito, que começa amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E tudo isso provoca, sim, nas pessoas uma atração para o que você vai falar ou vai fazer. Porque as pessoas vão identificar você com Jesus Cristo. Amém? A nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivos de exibição, que é exatamente isso. Quando umas pessoas que frequentam algumas igrejas que têm muito uso dos dons espirituais e frequenta outra que não tem, então ela já vai julgar. A igreja aqui não tem poder, essa igreja aqui não é espiritual, porque a gente não vê os irmãos falando em línguas, a gente não vê os irmãos profetizando, a gente não vê a igreja alvoroçada, né? É óbvio que isso é bom, mas sentimento, ele não pode ultrapassar a razão da racionalidade, como Jesus falou, como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que a forma de nós louvarmos a Deus tem que ser um culto com raciocínio, um culto inteligente, sabendo o que estamos fazendo. Agora, emoção é necessário também, deixar fluir o Espírito de uma tal forma que nós ultrapassemos essa formalidade e entremos num momento de êxtase espiritual, ao qual falamos línguas, choramos, cantamos, né? Mas isso tudo tem um tempo e pode ser exercido pela igreja dentro do que a Bíblia ensina. Oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. Qual é? A oração é a chave da vitória. É verdade isso. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A gente pode orar no pensamento também, amados. E Deus responde também dentro de nós. Você pode orar onde você estiver. Sua palavra não está pronunciando, sua boca não está pronunciando palavra, mas sua mente está ligada com Deus. Então a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Isso é muito... Eu me alegro muito de falar assim, mas eu dependo 100% de Deus, de Jesus. Porque quando você depende dele, você sempre vai buscar a ajuda dele. Sempre vai orar nas mínimas e nas máximas.
nas mínimas coisas, é aquelas coisas pequenas, como eu comentei ontem aqui, que muitas vezes a gente vai sair para comprar uma roupa, um sapato, e a gente fala assim, por que você não ora antes de sair para comprar? E você fala, mas vai incomodar Deus com essas coisas? Isso é coisa tão natural. Mas, irmãos, quando você ora a Deus e pede a Deus que te direcione, você nunca vai se arrepender do que você vai comprar. Porque Deus vai direcionar você. E outra coisa, o que incomoda Deus é o silêncio do crente, não a oração do crente. Quando o crente silencia da oração, Deus fica incomodado, porque você não fala mais comigo, você não conversa mais comigo, né? Então, quando você for comprar alguma coisa, experimente orar e pedir a Deus que te direcione para você ver. E eu e a missionária Mieda temos tantas experiências nessas, que a gente sai para comprar algo, precisa de algo. Às vezes eu oro em pensamento, falo, Deus, eu estou precisando disso. E você vai num lugar e tem exatamente aquilo que você precisa naquele lugar, naquela hora, naquele momento. E você chega exatamente ali, como diz, aquilo estava te esperando, porque Deus preparou para você. E a gente faz uma economia também. Sabe aquelas mercadorias que eles querem queimar mesmo? Mercadorias boas. A missionária chegou em casa contente porque uma roupa custava uma fortuna, ela pagou 10% só do valor. Por quê? Porque ela foi no lugar certo, na hora certa, porque Deus levou. É assim que acontece sempre com o crente que confia em Deus e vive, aprende essa prática da oração, dessa comunicação com Deus em todas as áreas, tanto nos tempos bons como nos tempos ruins. A oração, então, é tudo isso aí, amados. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha o hábito de orar. Quantas vezes a Bíblia, os evangelhos mostram que Jesus se retirava e subia a algum lugar e ia orar sozinho, ia falar com Deus. Quando ele foi escolher os discípulos, ele passou uma noite toda em oração. Ué, mas Jesus não é o Filho de Deus? Não é? Né? Por que ele precisava orar? Porque ele se fez verdadeiramente homem. E ele ensinou os discípulos como deveriam ser. E principalmente na oração. Amém? Amém. Então essa prática particular, ela deve ser, prática de oração, espontânea e contínua. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. E como alguém sabe me explicar como que a gente pode orar sem cessar? Se você tem que trabalhar, tem que ir para a cidade, tem que pegar o ônibus, como é que você tem? Exatamente. A sua mente, ela está sempre trabalhando. Se você está fazendo uma entrevista de emprego, você está falando com Deus, Senhor, me dá as palavras sábias. Se eu estou aconselhando alguém, meu pensamento está me dar palavras sábias, para falar conforme a tua vontade. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa para você, mas a necessidade dela não é bem aquela, é outra. E como saber? Deus sabe. E quando você ora a Deus, Ele coloca palavras na sua boca. Quando alguma colega de trabalho, colega conversa com você na fábrica, às vezes ele está reclamando de uma coisa, mas a necessidade dele é outra. E você fala, Deus, me dá sabedoria para falar com essa pessoa. E quando você ora assim em pensamento, quando você vai responder, vem palavras na sua boca que você nem pensou que ia falar. E a pessoa fica admirada de ver como você falou palavras que ela precisava ouvir. E isso é aquilo que Deus nos dá quando a gente depende dele. Essa dependência faz esse bem para nós. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Quando você lê muito a Bíblia e você enche o coração da palavra de Deus, quando você vai falar com alguém, sai palavra de Deus, sai versículos, eu me lembro que eu trabalhava na Embraer, no escritório de engenharia junto com os colegas engenheiros, e eles falavam,
Você não sabe falar de você mesmo? Eu falei, por quê? Porque você só fala porque Jesus, porque a Bíblia, porque está escrito. Fala de você mesmo, você não tem personalidade. Eu falei, mas a Bíblia diz que a gente tem que negar a si mesmo. Ah, tá vendo? Não tem como conversar com você. Então, tudo que você fala é... Então, você não consegue falar a não ser aquilo que a Bíblia diz, porque essa é a palavra de sabedoria que vem de Deus. É óbvio que você não vai ficar repetindo versículos, né? Mas você vai falar na hora certa aquilo que a Bíblia ensina. Isso é a sabedoria de Deus que Ele põe em nosso coração. Salmo 119, 100, que está escrito aí, vê para mim. 2 Timóteo 3, 15. Antes de irmos para o próximo tópico 3. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, 100. Isso. Mais uma vez, irmão. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Sou mais prudente que os idosos. Se for eu, vou dizer, sou mais prudente dos idosos. Lá está escrito porque eu breve. tenho a tua lei. Ok? Então, na verdade, e o 1 Tessalonicenses, não, desculpa, 2 Timóteo 3,15. E desde a tua meninice, sabes? Vamos lá, pode ler. É que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, é isso aí que nós podemos entender. Essa sabedoria é uma sabedoria, a sabedoria de Deus não traz exaltação, não traz vanglória, traz humildade. Toda sabedoria, todo conhecimento, mesmo conhecendo a Bíblia, que se eu usar isso para te diminuir, para mostrar que sei mais que você, isso já não é de Deus, esse sentimento. Porque o sentimento verdadeiro, quanto mais você conhece a palavra, conhece Deus, mais humilde você se torna, mais submisso à vontade de Deus. Então, o viver sabiamente, versículo 15, que está escrito no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, na verdade, esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios. Então, existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio. Mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui, que é azófos, né? Que é tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã, que vem do Espírito de Deus, com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro lá no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo ofron, né? Que é nécio ou insensato. E acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Irmãos, a coisa mais triste que tem é uma pessoa não entender a vontade de Deus. Ela sempre vai tomar decisões que vão trazer tristeza, frustração, prejuízos. Porque se nós somos do Senhor, se a nossa vida pertence a Ele, automaticamente eu devo andar sempre como Ele me direcionar. Eu tenho que pedir sempre a Ele graça, sabedoria e inteligência nas decisões. Quando eu faço isso, eu estou demonstrando a minha dependência e também a minha confiança no direcionamento que Ele nos dá. E isso nos faz felizes,
Porque você olha para trás e você vê, glória a Deus, as decisões foram corretas. Deus abençoou porque eu dependi dele. E você não vai ter aquela frustração. Por que eu não fiz de outro jeito, né? Você entende? Então, devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar em aparentes vantagens. Muitas coisas, amados, a princípio, nos leva a tomar uma decisão, falar algo, fazer algo, que parece ser vantajoso, mas sem a consulta à sabedoria dele, à instrução dele, você pode depois perceber que foi um erro. Você errou ao decidir daquela forma. Muitas vezes a gente está acostumado a tomar decisões e diz, eu já estou acostumado com isso, já sei como fazer. E muitas vezes ele fala assim, mas sempre deu certo, porque agora não deu? Não é verdade? É porque nós não consultamos a Deus. Toda vez foi daquele jeito, mas dessa vez vai ser diferente. Mas quem sabe? Ele. Aí você consulta ele e diz, faça assim, minha serva, faça assim, meu servo. Às vezes até na hora você estranha, mas depois você vai ver, Senhor, ainda bem que eu ouvi a voz de Deus. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo nunca. O que diz lá Romanos 12:1? Quem sabe falar esse versículo? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembra? Aqui o modo de vida nosso, amados, não deve ser o mesmo padrão do mundo. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o que? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o culto com entendimento. É um culto inteligente, como nós falamos. Você está cultuando sabendo o que está fazendo. Você está cantando sabendo o que significa aquela palavra. Da poesia ali, do louvor. Isso é muito importante para a gente sentir o poder de Deus. Senão você canta mecanicamente e aquilo não faz efeito nenhum. É como uma lata vazia que bate, faz barulho, mas não tem efeito algum. E remindo o tempo, versículo 17, essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista quando a gente lê. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, que é o kairós, o tempo de quem é esse tempo kairós? Qual o nosso tempo? Cronos. Por que Cronos? Porque tem medidas, né? Horas, minutos, segundos, décimos de segundo. Tudo nosso é Cronos. O de Deus é Kairos, é o tempo perfeito, né? Deus nunca chega antes e não chega depois. Ele sempre chega. E a Bíblia diz, Deus não, ele demora com a sua promessa, embora muitas vezes pareça tardia. Parece que Deus está demorando. E a gente fica até com ansiedade, porque Deus está demorando, pastor, para responder. Tem promessa, mas Deus não acontece nunca. E a pessoa vê que já está ficando velha e não acontece a promessa. Bom, se você quiser um consolo, leia a história de Sara, então você vai ficar tranquilo. Não é verdade? Até Abraão falou, já não dá mais. Ela também falou, já não dá mais, não. Acabou. Mas Deus falou, não.
Meu tempo é Kairos. É nesse tempo. É o tempo do impossível. É aquilo que é todos os recursos humanos, todas as coisas naturais, já saiu da hora, saiu do tempo. Deus entra com Kairos. E Ele, aleluia, mostra que Ele é Deus. Hebreus 11:15 diz o quê? Essa galeria dos heróis da fé. O que diz no versículo 15? Se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. Lê de novo, irmão, por favor. Se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. O que Deus, duas coisas que são especialidade do crente, que são cheios do Espírito Santo, que são, o crente cheio do Espírito Santo, o resultado de ser cheio do Espírito é viver sabiamente, viver com sabedoria, isso é, as decisões, o proceder, tudo vai dignificar aquele que deu a ele essa oportunidade de glorificar a Deus com a vida e com o comportamento. Você sabia que o nosso comportamento glorifica a Deus? Os irmãos sabiam disso? Que quando Deus olha para nós, Ele quer que o nome dele seja glorificado no nosso proceder. Jesus mesmo falou: vós sois o que? A luz do mundo e o sal da terra. E quando ele disse isso, ele estava dizendo: aonde vocês forem, ajuda as pessoas a enxergar onde elas estão, porque a luz clareia e afugenta as trevas. E luz faz isso ao mesmo tempo que o sal, ele, além de dar sabor, aonde ele vai, o ambiente fica bom. Você já experimentou orar no ambiente que você trabalha? Muitas vezes você está vendo que tem muito palavrão, tem muito xingamento, tem muita intriga e contenda. Se Deus te colocou ali, tem um propósito. Você vai orar por cada pessoa daquela ali que está com problemas na vida. Não tem paz, não tem alegria. Você não conhece o problema dela em casa. Muitas vezes a vida dela está virada de ponta cabeça e ela está descarregando ali. E você pensa que aquela pessoa não presta, é ruim, não vale nada. Ao contrário, você como crente deve dizer: Jesus, traz paz para esse lugar. Senhor, me faz uma lâmpada aqui acesa, uma luz brilhante nesse lugar. Usa a minha vida para abençoar esse povo. E todo dia de manhã você chega abençoando a sua sessão, abençoando suas colegas, abençoando seus colegas. Deus abençoa, Senhor, abençoa esse ambiente. Dali a pouco você começa a ver que o ambiente começa a mudar. As trevas começam a ir embora. E a luz começa a brilhar. A sua luz. Deus te colocou ali para que você ajude aquelas pessoas. Amém, amados? Amém. Queira ser assim, diga a Deus: eu quero ser isso aí, eu quero ser essa luz, eu quero ser esse bálsamo para aquelas pessoas, eu quero poder dar a elas o que elas precisam ouvir, a tua palavra, na sabedoria do teu Espírito Santo. Interessante que muitos heróis da fé morreram sem ver as promessas deles se cumpridas, mas confiaram, principalmente Abraão, considerado o pai da fé, amigo de Deus. Ele não viu a promessa se cumprir, mas ele creu. E isso foi imputado a ele com justiça, por causa da fé. Então sempre a fé está sempre ligada a isso. O crente sabe aproveitar a oportunidade para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Muitas vezes você lança uma semente hoje
Você não vê nenhum resultado, mas lá na frente alguém vai colher o que você plantou. Porque muitas vezes você está colhendo o que alguém plantou. Alguém semeou lá atrás e você agora está colhendo. E assim é a vida, e assim é o Evangelho. Não pare de semear porque você não está vendo o crescimento. Pastor, essa semana aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu estou no grupo de 10 mil pessoas lá no Brasil, né? Aí eu lancei porque morreu um artista, né? O pessoal estava adorando lá e eu coloquei: o homem que deita come, é uma reação, né? Eu botei esse versículo, né? Mas veio muitas críticas, veio lá, né? Eu tentei falar, né? Aí comecei a evangelizar. O pessoal não tem. Arrumou emprego na internet. Mas é 10 mil pessoas, né? Senão, eu botei um versículo, né? Porque Mas se você colocou a palavra de Deus ali, não, mas alguém vai ouvir. não, tem muita gente que é crente lá, né, que sabe, né? Mas tem muita gente que não sabe, né? Desses versículos, né? E aí, mas meu celular fica cheio, né? De crítica. Então, até mesmo em circunstâncias difíceis. E essa aí, muitas vezes você coloca alguma coisa na internet que vai contra o pensamento geral, aí você vai receber crítica. E na internet tem os haters, que são chamadas aquelas pessoas que jogam estão ali só para provocar ódio. Eles colocam palavras, nem aí com o que você escreveu, mas só para te provocar, deixar você nervoso, eles colocam lá alguma coisa que vai te provocar, e você vai respondendo, e ele responde, e você vai responder, fica nervoso, começa a xingar e fazer, consegui meu objetivo. Isso aqui eu não fico nervoso, não. O diabo age assim. Então o negócio é deixa passar. Ó. Deixa passar. Então a gente falou a verdade. Aí se alguém começar a falar muito mal de você, fala assim, falem bem ou mal, mas falem de mim. Não, tem muita gente. É igual esses irmãos aí da internet, né? Dê um like ou um dislike, o importante é que você dá um like ou um dislike aí, que eu quero ganhar ponto aí. Esse ditado está acontecendo nessas redes sociais. É que eu pensei que o pessoal estava muito adorando o artista que, né, está cometendo pecado e levando ele lá para cima, né? Aí meti um versículo lá no meio lá. Aí o pessoal Então, na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, que existem dias bons, mas também existem dias maus. Isso sempre vai ter. Então, a síntese do tópico 1 é a devoção pela oração e leitura da palavra, viver sábio e aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor. Até o nosso tempo é bem aproveitado. Eu percebo quando eu não estou aproveitando bem o tempo, que eu estou sendo perdulário. Perdulário é aquela pessoa que roda e fica no mesmo lugar, não faz nada. Já percebeu que às vezes acontece isso? Você vai limpar a casa, você começa aqui, vai ali, depois você olha, não está limpo, quando eu limpei ali, limpei lá. Então, se a gente não tem método para fazer as coisas, a gente se perde mesmo. Eu sou assim, a dona Nélia vai me orientando. Aqui agora. Não vai dar não, fica aqui. E eu já quero acabar tudo logo, e ela não, vai devagar. É assim. Tem pessoas que não têm essa noção de sequência, né? Infelizmente, meu pai me deu muitas coisas boas, mas nessa época acho que eu faltei. No dia que eu nasci, estava em falta essa sequência. Na verdade, agora, está escrito aqui, mas no subsídio, que nós devemos ter sempre na nossa devoção diária o quê? Oração, leitura da Bíblia, jejum. Irmãos, a gente tem que jejuar pelo menos uma vez por semana, porque para você não perder o hábito. O jejum não precisa, pode ser o dia inteiro, pode ser uma refeição. O importante é que nesse tempo você tenha uma ligação, uma devocional com Deus, aquele momento particular. Às vezes eu não tenho tempo de fazer isso, o Espírito Santo me cobra, hoje você não separou um tempo. E a gente precisa separar um tempo
de qualidade para Deus. Eu vejo assim, quando às vezes a gente está em casa com os filhos, olha, eu vou ficar com meu filho hoje, mas fica com o filho lendo jornal, fica com o filho assistindo televisão, né, ou fazendo outra coisa, aí a criança vem e quer falar, você fala, fica quieto que eu estou assistindo, está passando ali. Então não é, a criança não sente que você está com ele, né? Se eu estou falando que alguém está sentindo aí, bom, vamos falar sobre a importância, amados, de nós nos mantermos cheios do Espírito Santo, ou cheio, né? A obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica, ela não veio, encher e acabou, não. Inclusive esse versículo que nós tomamos, que foi enchendo-se do Espírito, enchei-vos do Espírito, muitos pregadores ou estudiosos dizem que a palavra mais correta seria a gente entender que é enchendo-se e não enchei-vos somente. Mas a tradução do grego é diferente para muitos, mas a Bíblia que está traduzido está ali. Mas o importante é você saber que é dinâmica. Ela não é parada, ela não está estagnada, ela tem que continuar. Ele não fica estático a partir da conversão pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Então não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo lá de Atos 2:4. Foi aquele momento. Depois disso, eles tinham que continuar enchendo do Espírito. Nós vamos ver que várias passagens bíblicas que eles dizem, e então cheio do Espírito Santo falou. Ok? O tópico 2, o subtópico 1 diz, não vos embriaguei com vinho. A tradução na Septuaginta, ela diz, não olhes para o vinho, né? Provérbios 23:31. A passagem em Provérbios explica o que? As consequências destrutivas da bebedeira e a compara com uma picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Quantos casamentos, quantos lares destruídos, amados, por causa da bebida? Cada pessoa, ela tem uma sensibilidade ao álcool, à bebida alcoólica. Então muitas vezes a pessoa quer só experimentar, mas bastou o primeiro gole para ela não conseguir mais sair. Outras não. Então como saber? Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E ele disse, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas depois ele acrescenta ainda, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprovou para si. Às vezes a pessoa está aprovando algo para ele, eu posso, eu sou forte, eu não vou ceder. Então ele está aprovando algo que vai condená-lo. Então é preciso tomar cuidado, ser prudente, né? A palavra usada aqui para contenda significa também devassidão e dissolução, e esses termos são incompatíveis com o quê? Com a nossa vida, com o nosso comportamento cristão, que é a ética cristã, ok? Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraças. Mas enchei-vos do Espírito, segundo o subtópico. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. E tem aqui em Atos 4:8 e também 13:9. Leia Atos 4:8 e 13:9, por favor.
autoridades e líderes do povo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo. Então ele começou a falar sobre algo que tinha acontecido, uma cura, né? E aquele povo estava tudo atônito, ele começou a explicar. E 13:9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Então, cheio, Saulo, também que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, quer dizer, ali, constantemente enchendo-se, buscando estar cheio sempre. A ação do Espírito na vida cristã não é estática, nem nós somos renovados nele todo dia, ou dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecostes. Não cessou. O que nós é que cessamos, nós é que deixamos de buscar, mas está sempre à disposição. É só buscar e se encher. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes e já eram salvos também. Todos os crentes em Jesus, pentecostais ou não pentecostais, batizados no Espírito Santo ou não batizados, têm o Espírito Santo, né? Nós já sabemos disso. Vocês já sabem que a pessoa aceitando Jesus, ela torna-se a habitação do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência separada da salvação, ok? E quando a pessoa busca o batismo no Espírito Santo, ela recebe, não o Espírito Santo, recebe um revestimento de poder. O Espírito Santo ela já tem. O apóstolo aqui ele se refere à plenitude do Espírito, em enchei-vos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais, é buscar a oração, o jejum, a consagração, para que se encha dessa vontade. E quando você se dedica à leitura da Bíblia, a própria Bíblia, ela tem poder de si mesmo, de mudar a gente, de ir limpando. A lavagem da regeneração pela palavra, ela tem esse poder limpador. A Bíblia, quando você lê, ela vai vindo para a mente, desce para o coração, e ela muda a sua atitude, ela muda o seu comportamento, o seu palavreado. Então você acaba notando que ela é o alimento da alma. E como alimento da alma, ela deixa a sua alma saudável, para você não se comportar como qualquer ímpio. Você vai usar daquilo que está dentro de você, que é a palavra de Deus, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Amém. Segundo, o terceiro subtópico aqui, não confundir com batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo. Atos 2:4, 9:17. Mas não é o caso de Efésios 5:18, que nós temos como base hoje.